Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso meigo e bondoso Salvador Jesus Cristo. Esse que vos fala é o pastor Antônio Carlos. Eu quero deixar uma meditação para a sua vida, para edificar a sua vida, para fortalecer a sua vida, para santificar a sua vida, para preparar a sua vida, para adestrar tuas mãos para a batalha. Em Provérbios capítulo 16, versículo 25, está escrito: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então nós podemos, com a nossa experiência, com as nossas informações, escolher o melhor caminho para nós. Certa ocasião, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é necessário que entendamos que o melhor caminho para o homem no planeta Terra não é o caminho de outras crenças, mas é o caminho daquele que veio aqui e disse: eu sou o caminho. Você pode procurar o nome de qualquer líder, de qualquer crença que você imaginar, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na Ásia, seja em qualquer país desse planeta. Nenhum líder religioso, fundador de religiões A, B ou C, disse isso. Só o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. E ele não usou o numeral 1, ele falou: eu sou o. Objeto direto, ele usou o. Eu sou o caminho. Significa que ele não é qualquer coisa, ele é o caminho. Ele é o caminho único. Ele disse: ninguém vem ao Pai. Ele poderia dizer: ninguém vai ao Pai, mas ele falou: ninguém vem ao Pai. Olha que coisa interessante, são detalhes que nós temos que prestar atenção. Vou repetir. Ele não disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Está escrito no texto sagrado, ele dizendo: ninguém vem ao Pai. Ele e o Pai são uma só pessoa. São três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, porém um só Deus. Por isso que ele fala em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Muitas pessoas hoje, elas querem procurar caminhos religiosos, em crenças onde não há cobrança, não há certas regras rígidas para o comportamento humano, em leis, em princípios éticos e morais. Não. Existem até algumas coisas parecidas, porém nada se compara com os ensinos do Mestre, Salvador, Deus, Senhor Jesus. Ele é Salvador porque ele salva, ele é Mestre porque ele ensina, ele é Deus porque ele já existia antes de ele vir ao mundo como Verbo encarnado. Ele fala isso em João capítulo 8, versículo 57 em diante. Ele diz assim: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele declarou a sua pré-existência. João, apóstolo, quando escreve em uma das suas epístolas, porque o João escreveu o Evangelho de João, primeira epístola de João, segunda epístola de João, terceira epístola de João e o Apocalipse. E quando ele escreve em João, ele fala assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E diz mais: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele é, além de Salvador, além de o único caminho, ele é aquele que pode escrever o nome de uma pessoa que se arrepende de seus pecados e se converte dos seus maus caminhos e aceita-o como seu único e suficiente Salvador. Ele pode escrever o seu nome no livro da vida e dando a essa pessoa o direito à vida eterna, caso essa pessoa viva uma vida de obediência a ele até o dia de sua morte. Por isso que quando João, o apóstolo, foi até o céu arrebatado, quando foi banido na ilha de Patmos, ali encontrou-se com o Senhor Jesus e ele disse para João: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a nossa fidelidade não pode ser somente na primeira semana que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, primeiro mês, primeiro ano ou primeira década. Não, tem que ser até o fim da nossa vida.
O fim da nossa vida pode ser um arrebatamento individual, que é a morte da gente, a nossa morte. E pode ser também o arrebatamento da igreja, porque ainda não aconteceu. Agora, veja bem, o princípio que eu falei foi Provérbios 16, versículo 25. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Em seguida eu falei que o Senhor Jesus é o único caminho que nos leva à vida eterna. Deus, ele se apresenta primeiramente mostrando, revelando para a humanidade o seu amor. Em João 3,16 ele fala assim, porque Deus está escrito, foi escrito por João as palavras do Senhor Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, está escrita por João, o apóstolo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus apresenta o amor. Mas então você vai começar a entender uma coisa aqui agora. Deus propõe sempre dois caminhos, o caminho do amor e o caminho da sua ira. Observe que lá em Marcos capítulo 16, está escrito, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ora, quem não crê em quem? Em Jesus. Então, a pregação do Evangelho, ela é uma ordenança para a igreja do Senhor Jesus. Ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Eu particularmente faço isso. Há mais de 30 anos. Eu prego o Evangelho nas praças, prego na rua, prego no hospital. Eu só não prego para o capeta, porque ele não tem salvação. Mas se for uma pessoa, eu prego. Então a gente tem que pregar o Evangelho para que a igreja do Senhor Jesus possa crescer em número. Por quê? Não é pessoas de outras igrejas que vêm transferidas para a nossa igreja que faz a igreja crescer. O que faz a igreja crescer é nós ganharmos almas lá no mundo que estão perdidas e levarmos para dentro da congregação e começarmos a ajudar essas almas para que elas possam passar pelas águas do batismo, desde que seja dado a elas um curso bíblico para que a mente delas, o entendimento delas, seja envolvido pela palavra de Deus, com a ajuda total do Espírito Santo, e assim essa pessoa vai chegar num nível de conversão genuína. A partir de então podemos levá-la às águas do batismo. E depois ela vai ser membro oficial da igreja evangélica e em seguida ela vai poder participar da ceia. E ela vai desenvolver seus talentos, certamente dados por Deus, e essa pessoa poderá crescer. Se for um homem, poderá tornar-se um obreiro. Se for uma irmã, poderá tornar-se até mesmo uma professora de escola dominical, uma dirigente de um trabalho feminino e assim por diante. Então, nossa função como igreja é disseminar esta palavra. Bom, isso é algo que está escrito na palavra do Senhor em Marcos capítulo 16, do versículo 15 em diante. Deus primeiro apresenta o amor, João 3,16. Ele apresenta o amor. Mas ele também apresenta a condenação. Quem crê e for batizado será salvo. Mas, quem não crê será condenado. Isso é o que muitas pessoas não aceitam por uma questão de soberba e de arrogância. Quando você come arroz, feijão, macarrão, um bife, uma carne de frango, um mocotó, o que você pensar quando você come, quando você se alimenta, quando você come um bolo que é feito com leite, farinha de trigo, etc., quando você come uma hortaliça, frutos do mar, quando você come um churrasco, enfim, quando você respira, quando você bebe água, quando você dá um mergulho em um rio, numa lagoa ou no mar, tudo isso que eu citei e muito mais além, tudo isso foi criado por Deus. Esse Deus que criou tudo isso, que você respira o oxigênio que Ele criou, os seus olhos foi Deus que deu, seus ouvidos foi Deus que deu, cada célula do seu corpo foi Deus que deu. Não adianta achar que foi teu pai e tua mãe, porque o primeiro pai e mãe de todos os seres humanos chama-se Adão e o segundo é Eva. Dali foi que veio todos os seres humanos.
Então, Deus é criador de tudo, absolutamente tudo. Animais, aves, tudo que você imaginar, Deus criou. O que Deus não criou foi o pecado. O que Deus não criou foi confusão. Deus não criou contenda. Deus não criou briga. Deus não criou problema. Briga, contenda, mentiras e pecados, de modo geral, foi criado por Satanás com a concordância do homem. O primeiro homem recebeu de Deus uma orientação, uma ordem. Não coma do fruto daquela árvore ali, porque no dia que você comer, você vai morrer. Eva, a mesma coisa, a mesma orientação. O que eles fizeram? Chegaram a dar ouvido para a serpente. O mesmo modus operandi da serpente do Éden, que é o diabo que incorporou naquela serpente, é o mesmo modus operandi de hoje em 2023. Vai ser o mesmo modus operandi em 2024, que foi em 2022, 2021, 1900 antigamente, vai por aí afora. Então, o mesmo modus operandi do inimigo é o mesmo modus operandi do Jardim do Éden. Despertar a curiosidade. Um camarada que nunca usou droga, alguém que usa, fala assim, não, você vai ficar ligadão, porque você vai sentir isso, vai sentir aquilo. A pessoa se sente atraída. A pessoa que está fumando, o outro está vendo o outro fumar, pô, você não sabe como é bom fumar. Daqui a pouco ele vai, compra um cigarro e dá a primeira tragada e começa a gostar, porque o diabo ajuda. O diabo ajuda. Não adianta, não, está espiritualizando as coisas. Não, estou espiritualizando coisa nenhuma. Tudo aquilo que tem na natureza, que é para destruir, que pode destruir vidas, mas que foi feito para construir, quando o diabo ensina a maneira de destruir, então o homem usa a maneira de destruição. Por que você acha que Deus criou o fumo? Foi para a gente fumar? Por que você acha que Deus criou a papoula, de onde se extrai a cocaína? Foi para se extrair cocaína, para o homem se arrebentar todo? Claro que não. Então são substâncias que Deus criou com finalidades, quem sabe medicinais, mas não. Mesma coisa, o homem descobriu ferro, aí uma certa percentagem de carbono, e aí o ferro ficou forte, que aí ele construiu lanças, facas, mas foi para você cortar laranja, para você fazer um bife, ou para você cortar uma árvore, fazer um machado, não é para cortar o pescoço das pessoas, como infelizmente sempre acontece, como infelizmente muitas vezes estão as pessoas esfaqueando uma outra. Então, as pessoas, como as palavras, eu posso usar palavras para deixar uma pessoa muito triste, muito angustiada e muito amargurada. Mas eu posso usar palavras para deixar uma pessoa muito alegre, esperançosa. Eu posso pegar a autoestima da pessoa e jogar lá para a lua. Ela vai se sentir a pessoa mais feliz do mundo. Então, Deus me ensina a usar as palavras verdadeiras, as palavras que procedem de um coração puro, de um coração humilde, palavras que estão alinhadas com Deus. Observe que algo interessante, entre outros. Em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, está escrito assim, toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo, porque por tuas palavras serás condenado, ou por tuas palavras serás justificado. As minhas palavras, elas estão sendo ouvidas por Deus e pelo diabo. O diabo as ouve para poder me acusar, e Deus as ouve para poder me defender. E aí? Cabe a mim, se eu for antes de morrer, diante do Senhor e falar assim, Senhor, eu falei muitas palavras que não eram do teu agrado, e eu tenho consciência disso. Senhor, eu sei que eu errei, eu pequei, pelo amor que tu tens por mim e pelos méritos de Cristo, eu te peço perdão pelas palavras que foram ditas de má fé, ou etc. Enfim, quando o homem se arrepende, aí se cumpre a palavra, aí entra o amor. Olha o amor de Deus aí, ó. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus é bondoso. Deus é misericordioso. Deus não deixa nenhum de nós sem uma oportunidade de nós nos arrependermos, de nós chegarmos até seus pés e nos humilharmos perante Ele. Por quê? Porque Deus primeiro mostra o seu amor.
Mas nós temos que entender que no Salmo 89, versículo 14, está escrito: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Quer entender isso? Quando Deus enviou as 10 pragas no Egito, ele estava manifestando juízo baseado na justiça. Mas, com relação à misericórdia e à verdade, ele já tinha mostrado muito antes, no tempo de José. Ele mostrou misericórdia, ele mostrou verdade. Faraó colocou José como vice-governador do Egito. Mas José passou muitas provas antes. Foi vendido pelos seus irmãos para os medianitas, depois foi para a casa de Potifar, ali foi caluniado pela mulher de Potifar, porque queria namorar com José. José teve que correr dela, deixou a túnica em suas mãos e foi caluniosamente apontado, acusado e foi para a prisão. Mas não adiantou, Deus era com ele, ele era sincero, ele tinha um caráter ilibado, e ali na prisão ele foi uma pessoa de tal confiança que os prisioneiros ficaram sob sua responsabilidade. Até que um dia Faraó teve um sonho que o deixou um tanto perturbado. Ele viu que 7 vacas gordas, lindas, bonitas, viçosas, subiam do Nilo. Depois subiam 7 vacas magras, feias, muito feias, e elas engoliam as 7 vacas gordas. Depois ele teve um sonho que 7 espigas de milho bonita estavam sendo vistas no seu pé, no milharal. Depois vieram 7 espigas feias e engoliram as 7 espigas bonitas. E Faraó ficou preocupado. E então ele ameaçou de matar as pessoas. E então o que aconteceu? Ele foi chamado para saber por que disso. Então ele falou que são 7 anos de muita colheita que viriam e depois 7 anos de seca e de fome. Ele tinha que colocar uma pessoa sábia para poder organizar tudo para que nos 7 anos de fome, em todo o Egito não houvesse fome. E assim, José, por uma interpretação do sonho de Faraó, José foi colocado como vice-governador do Egito. Quando Deus mostrou a sua justiça e a sua misericórdia naquele tempo, mas passaram-se 400 anos e chegamos ao tempo de Moisés. E aquele Faraó simplesmente estava preocupado com o número crescente de judeus dentro do Egito e disse: eles já são muito mais numerosos do que nós. Então só tem um jeito. Nós vamos matar as crianças do sexo masculino que nascerem, os recém-nascidos. Praticamente foi só Moisés que escapou. Se escapou alguém, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia não fala que sim nem que não, mas a ordem foi cumprida. E aí o que acontece? Deus infiltrou o primeiro espião de Deus dentro do palácio de Faraó, e a filha de Faraó criou ele. Foi o filho de criação. Então, quando Moisés chegou a uma certa idade, então, já com 40 anos de idade, ele matou um soldado egípcio. Isso foi descoberto, correu, fugiu para a terra de Midian, ficou mais 40 anos. Com 80 anos de idade, Deus deu a experiência do Monte Sinai. E Moisés, com essa experiência do Monte Sinai, soube que tinha que ir até Faraó. Quando Moisés foi a Faraó, então, olha o que aconteceu. Eu anotei aqui para não esquecer. Deus enviou a primeira praga, que as águas tornaram-se em sangue. Isso está escrito em Êxodo 7, 19, 25. Primeira praga. O que é isso aqui? É ira. É ira de Deus. É ira baseada na justiça. Agora, veja bem. Depois teve a segunda praga, que foi das rãs. A terceira praga, que foi das moscas. A terceira praga, que foi dos piolhos. A quarta praga das moscas. Quinta da peste dos animais. Sexta praga das úlceras. Sétima praga da saraiva. Anotei tudo para não esquecer. Depois teve a 8ª praga dos gafanhotos. A 9ª praga das trevas. E a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Êxodo 12, de 29 a 36. Bem, Deus mostrou a sua ira,
mas antes ele mostrou o seu amor. Por que demonstrou a sua ira? Porque Faraó, do tempo de Moisés, estava praticando a injustiça contra o seu povo. E aprenda isso. Quando alguém pratica injustiça contra aqueles que Deus ama, fique tranquilo, porque isso não vai durar muito tempo. Deus vai cobrar com juros e correção monetária. Deus não fica de braço cruzado quando um servo dele, fiel a ele, que o ama, que tem temor de seu nome, está sofrendo calúnias, injustiças e perseguições. Isso não vai acabar em pizza. A ira de Deus é registrada nas Escrituras em alguns casos. Vamos lá. No dilúvio, no tempo de Noé, os pré-diluvianos foram afogados. Na destruição de Sodoma e Gomorra, na redenção de Israel, como já falei. Nos tempos dos juízes de Israel, os juízes. O povo ficava rebelde, Deus entregava para outras nações. Aí o povo, depois de um tempo, se humilhava, pedia perdão. Deus levantava um juiz. Aí foi levantando juiz. No tempo do cativeiro babilônico, 70 anos de cativeiro, também por causa das idolatrias de Israel. E na diáspora, o general Tito entrou em Jerusalém, fez um arraso lá, expulsou os judeus, espalhou ele pelas nações. Os judeus foram expulsos da sua própria terra e ficaram 1800 anos sem poder voltar. Depois começou o movimento sionista, em 1897, com Theodor Herzl. Esse homem começou o movimento sionista em 1897. Até que, anos depois, a Inglaterra encabeçou a Liga das Nações e tirou os muçulmanos, os otomanos de Jerusalém, e aí Israel foi começando a voltar, até que em 1947 todos reconheceram a nação de Israel como Estado, como um país. E então, aí a ira dos árabes foi muito terrível, dos muçulmanos, e várias nações tentaram aniquilar com Israel, mas Deus entrou nessa peleja, como no tempo de Moisés, e Deus deu vitória para Israel. Israel está bem até o dia de hoje, e quero dizer em particular que é uma nação indestrutível, invencível, é a nação das nações. Não tem Brasil, não tem Estados Unidos, não tem Inglaterra, não tem nação nenhuma. A nação das nações chama-se Israel. Quer gostem, quer não gostem, quer aceitem, quer não aceitem, quer concordem, quer não concordem. João 4,42, a salvação vem dos judeus. Uma das tribos de Israel chama-se Judá. De Judá veio Jesus. Então, o Salvador veio de Israel. E Jerusalém, ela é uma aliança que Deus tem com Jerusalém, com a terra de Israel, ou vamos dizer assim, a aliança palestínica, né? Essa aliança, não tem nada a ver com os palestinos, tá? Aqui, Palestina não existe. É aliança com o povo de Israel, que Deus deu Canaã para eles, né? E essa aliança, ela é uma aliança incondicional. Não existe condição. Nunca, absolutamente nunca, Jerusalém, agora nos tempos atuais, daqui para frente, será conquistada mais por quem quer que seja. Pode ser invadida, pode acontecer um monte de coisa, mas Jerusalém continuará sendo de Israel. Que fique bem claro isso. Bom, agora a Bíblia fala da ira vindoura. Essa ira vindoura vai acontecer com a abertura dos 7 selos da ira de Deus. Serão tocadas as 7 trombetas e serão derramadas as 7 taças da ira de Deus. Não posso falar porque não há tempo, mas assim que a igreja for arrebatada, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17 de diante, assim que a igreja for arrebatada, então vai se dar início à 70ª semana de Daniel, que são 7 anos literais. A divisão de 3 anos e meio, porque vai haver uma espécie de aliança com Israel e o anticristo, conforme Daniel 9:27, de 7 anos. Só que ele vai quebrar essa aliança na metade desse período. Israel vai correr para as terras de Edom, e os judeus no mundo inteiro serão perseguidos para serem mortos. E aí, somente 1/3 vai restar, conforme Romanos 11:26. O remanescente que vai ser salvo. Eles vão clamar, aí sim, no 7º ano, quer dizer, na 70ª semana de Daniel, que tem início com o arrebatamento da igreja, 7 anos em seguida, 7 anos certinho, Jesus vem e ele virá e pisará os seus pés no Monte das Oliveiras. E juntamente conosco, a igreja, os salvos, Satanás vai ser preso
numa grande, vamos chamar uma grande gaiola, e ele vai ser colocado num lugar chamado abismo por um anjo. E as nações serão julgadas, bodes à esquerda, ovelhas à direita. As ovelhas entrarão no milênio com o Senhor, os bodes serão lançados vivos no inferno. O lago de fogo e enxofre será inaugurado pelo falso profeta e o anticristo. O falso profeta vai ser o grande líder religioso depois do arrebatamento da igreja. O anticristo, o grande líder mundial, o grande líder político mundial. E veja bem, a capital onde ele vai se estabelecer, esse líder político mundial, vai ser em Jerusalém, a capital religiosa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as bobagens que a internet está falando sobre esses assuntos. A igreja não passará pela grande tribulação. Assim como Noé não passou pelo dilúvio. Assim como, quando Deus foi para destruir Sodoma e Gomorra, primeiro tirou Ló. E quando foi para destruir com as águas do dilúvio, primeiro tirou Noé e colocou na arca, certo? Então, Deus não vai mudar de raciocínio. Ele não pode, né? Agora, olha que coisa linda que a Bíblia deixa, para não deixar dúvida. Romanos, capítulo 5, versículo 9, está escrito assim: logo, muito mais agora, sendo, pois, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Seremos quem? Quem seremos? Nós, a igreja. A igreja é a igreja composta de pessoas obedientes, que têm temor de Deus, que vivem santificação de vida, que não se misturam com o mundo, que não são mundanas, que não têm uma mente mesclada, ok? Essa é a igreja. Esses crentes que têm uma mente mesclada, esses crentes que são tipo meio barro, meio tijolo, um pedacinho de igreja, um pedacinho de mundo, esses vão ficar por aí. Esses são como virgens loucas ou como joio. Então, somente os fiéis serão arrebatados. Somente os fiéis. Por isso que a parábola das virgens loucas diz que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. Todas eram virgens, quer dizer, todos são crentes. Mas somente 50% é que vai entrar nas bodas. Então, é simples. A Bíblia fala em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu sou o pastor Antônio Carlos. Compartilhe, dê um like, faça um comentário. E se você não se inscreveu, inscreva-se para ajudar o canal. E lembre-se, tem muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.